Boa tarde, pessoal que está entrando aí, boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Vanessa, Josilene, Tânia, Paulinha, Futura SX, boa tarde. Sila Atelier, Sônia Maria, boa tarde, todo mundo que está chegando, Suzy, Ana Delma, Paulinha. Me ouvindo e me enxergando, me ouvindo e recebendo a boa imagem, o som e a imagem está boa para vocês, pessoal? Boa tarde a todo mundo que está chegando aí. Essa é a nossa última palestra de hoje. Hoje foi realmente uma maratona, né? 3 palestras, cada uma especial, cada uma com seu jeitinho aí maravilhoso, né? Primeira palestra com a Ana Carolina Amaral foi encantadora. Com a Maria Cláudia também foi outra coisa, eu sei, surreal. E agora a gente vai fechar esse dia, mas ainda não acabou o nosso ciclo de palestras, hein, pessoal? É importante falar que o nosso ciclo de palestras ainda não acabou. Ainda temos um dia, o dia de amanhã de palestras. E amanhã a gente vai encerrar de uma forma muito legal. Esperando só as pessoas irem chegando aqui para eu chamar a Caroline. Caroline, eu sei que você já está online aí, já está me vendo. Já estou aqui com a sua tela travadinha aqui. Esperando só o pessoal ir chegando. Deixa eu dar os primeiros avisos. E quero ouvir aí as pessoas que estão chegando, se estão me vendo, se estão me ouvindo, se está tudo bem. E vamos lá, pessoal, vamos lá. Caroline Lopes, que é psicóloga, pós-graduanda em Libras, vem falar com a gente sobre a inclusão do aluno com deficiência auditiva e a formação do professor. Tema bem importante, né? Quando se fala de inclusão escolar, não tem como pensar também aí nas crianças com deficiência auditiva. E também pensar, né, sobre como é importante o professor ter uma formação adequada para saber lidar com elas. E é isso que ela vem conversar aqui um pouquinho com a gente. Eu tenho certeza que vai ser mais um lindo assunto, uma linda temática. Antes de chamar a Carol aqui, eu quero avisar mais uma vez todo mundo que está assistindo as palestras que se você quer receber o certificado de participação, é importante que você preencha o formulário de inscrição. O evento é gratuito, porém para receber o certificado você tem que preencher o formulário de inscrição corretamente com seus dados, nome completo, e-mail, telefone com DDD. Se algum desses dados estiverem errados, isso pode impedir a comunicação com você e também para te enviar a ficha de participação das palestras. Antes de vocês receberem o certificado, vocês vão receber uma ficha de participação das palestras por e-mail e vocês têm que responder essa ficha, que elas são a garantia de que você participou, é sua presença, como se fosse a sua ficha de chamada, que você participou do evento. Porque tem muitas pessoas inscritas no evento, porém a quantidade de pessoas que está aqui assistindo às lives não condiz com essa quantidade de pessoas inscritas. Então eu só vou enviar o certificado para aquelas pessoas que comprovarem a sua presença. Na verdade, é a forma que eu encontrei de fazer com que as pessoas confirmem a presença e realmente participem das palestras, tá? O formulário poderá ser preenchido até amanhã, porém amanhã também eu encerro o formulário para novas respostas e aí não vai adiantar mais as pessoas entrarem em contato comigo me pedindo para preencher o formulário, tá? Então, vou chamar a Carolina aqui pra gente. Vamos lá, já chamei a Caroline. Pessoal, o formulário é preenchido através de um link que tem aqui no Olá, tudo bom? foto. Boa tarde, Carol. Perto da minha foto tem o meu nome. Clica lá no link, ou então manda a minha mensagem no direct. Você tá sem fone? Não, tô com fone. Tô dando eco. Deixa eu ver. Deixa eu... Boa tarde, Carol. Boa tarde. Tô me ouvindo. Tá dando eco? Agora parou. Parou. Não, parou não. Deixa eu colocar o fone.
Talvez não tivesse encaixadinho direito. Agora parou. Parou? Oi? Parou. Pessoal, essa é a Caroline. Caroline, antes de você começar, fale um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, da onde você é, para as pessoas te conhecerem. Meu nome é Caroline, eu sou psicóloga, sou daqui do interior do Rio de Janeiro, sou de Volta Redonda. Eu atendo em Libras, do sul do estado, eu atendo em Libras aqui, estou fazendo atendimento presencial e online. Estou retornando agora, tentando retornar agora aos presenciais e no online. Boa tarde a todos. Nós participamos de um livro juntas, né? Sobre saúde emocional na escola. Falei sobre esse tema. Ah, você pegou ali. Ai, que lindo. Livro Saúde Emocional na Escola, né? Meu capítulo o meu capítulo do livro, Caroline, fala sobre ansiedade na escola. E o seu capítulo fala sobre qual? Sobre o quê? Sobre a língua de sinais. O sexto capítulo. De sinais. Isso, gente, está aqui no livro, ó. Todos que se interessarem por esse tema é muito bacana. Tem vários capítulos muito interessantes no nosso livro. Então, eu vou começar falando um pouquinho mais sobre a deficiência auditiva para vocês. Para começar, eu queria propor uma reflexão para vocês sobre a nossa audição. Muitas vezes a gente não para pensar que nós ouvimos. A gente não percebe, é uma coisa tão natural para nós, né? E a gente não para. Quais são os benefícios que nós temos? Quanto importante é a audição para a nossa vida? Então, por exemplo, através dela nós aprendemos, através dela nós nos comunicamos. Sabe aquele momento que você está na rua assim e começa a tocar aquela música? Ou quando você está ali conhecendo alguém, amanhã é dia dos namorados, e aí tem aquela música ali do casal, né? A audição sempre está envolvida no nosso dia a dia, na nossa vida. E como que será a vida daqueles que muitas vezes têm uma perda auditiva e não têm, ou tem uma perda parcial ou total da audição? Para a gente começar a perceber que, de repente, a vida deles, de repente, é um pouco diferente da nossa. Não é pior, não é melhor, mas é diferente. Eu gosto muito de trabalhar o conceito da diferença, né? Porque cada um trabalha de um jeito, cada um funciona de um jeito. A deficiência auditiva, ela tem vários graus. Quando a gente fala em deficiência auditiva, a gente entende que tem vários graus. Não é simplesmente ouvinte e não ouvinte. Existem o grau de uma perda leve, uma perda moderada, uma perda severa, uma perda profunda. Então, quando a gente fala em deficiente auditivo, estamos englobando todas essas pessoas. Então, por exemplo, se você recebe um aluno, que o nosso intuito é mais falar para o professor, muitas vezes a gente recebe um aluno, mas ele não tem uma perda total da audição, ele tem uma perda moderada. Então a gente tem que trabalhar um tipo de inclusão com ele, porque de repente ele não vai saber Libras, de repente a questão dele é mais uma leitura labial, então a gente precisa sempre se preocupar de falar direcionado para o aluno. Porque muitas vezes o que acontece? A gente fala assim, a inclusão da pessoa com deficiência auditiva, aprende Libras e acabou. E muitas vezes não é assim, não é simplesmente aprender a Libras e tá tudo certo. A gente precisa entender como que é aquele deficiente auditivo e como que é a forma de pensar daquela pessoa. Porque como eu falei antes, como muitas vezes o deficiente auditivo não... deixa eu explicar melhor. Por exemplo, se a gente vai falar assim, quer um copo d'água, parece que a gente escuta a nossa voz falando isso, né? Mas quando a gente, a pessoa com surdez, ela vai pensar na figura, pensar através das imagens. Então, para ensinar ele, fica muito mais fácil através das imagens do que você colocar várias palavrinhas ali no quadro. Porque é o jeito que ele está mais ambientado, digamos assim. Mas voltando a falar um pouquinho sobre os níveis de perda auditiva. Então, nós temos o leve, o moderado, o severo e o profundo. Então, a gente tem que entender como que é aquele deficiente auditivo qual que é aquele deficiente auditivo. Ele usa Libras para se comunicar? Não, a perda auditiva dele
é mais moderada, então é mais a leitura labial. Então vamos nos preocupar em direcionar, sempre falar direcionando para ele. Ou de repente ele é um surdo, tem uma surdez profunda, mas ele não aprendeu a Libras, então também a gente precisa ter esse contato. Ou de repente ele aprendeu a Libras, ele se identificou com a Libras. Porque existem também surdos com surdez profunda que não usam a Libras, eles usam a leitura labial, eles fizeram um tratamento fonológico e usam a leitura labial. Uhum. Então, assim, aí ele aprende ali naquele momento. Tá. Me explica uma coisa, Carol. Posso chamar de Carol? Pode? Você estava falando ainda agora que nem todo, é claro, é evidente, nem todos, como é que eu falo, pessoa com pode chamar de surdo. Posso, então tá. Com deficiência auditiva, nem todos falam Libras, né? Falam, é assim que fala também, correto? Se comunicam através das Libras? Se comunicam através das Libras. Isso. E se comunicam. O que leva uma pessoa que tem deficiência auditiva a procurar Libras? Qual é o caminho que ela deve seguir para aprender a linguagem dos sinais? Quem é que é responsável por fazer isso? Como é o caminho? Me explica que realmente nesse assunto eu sou completamente leiga. Então, ele normalmente aprende na educação, no AE. Então, por exemplo, de repente uma criança que nasceu já surda, já com uma surdez profunda, e a mãe descobriu desde pequenininha. Então, a mãe já começa a ensinar ali alguns sinais e tal. E depois, quando ele vai para a escola, ele vai aprofundando nessa situação. Então, sempre desde a creche, ele pode aprender a Libras através do atendimento especializado, educacional especializado, não é? Então, às vezes, tem professor ali surdo que ensina e tal, através na educação. E você ficou em dúvida em relação ao termo. O que acontece? Como a deficiência auditiva ela é muito ampla, então muitas vezes eles quando falam assim, deficiente auditivo, eles não se sentem incluídos. Porque deficiente auditivo, uma pessoa que tem uma perda leve, já é considerado um deficiente auditivo. Então eles não se sentem ofendidos de ser chamado de surdo. Que aí caracteriza que eles são, que eu sou surdo, que eu não escuto quase nada ou nada, e que eu sou usuário da língua de sinais. Então, isso caracteriza ele dessa maneira. Então, eu posso chamar uma pessoa com deficiência auditiva de surdo. Ele é surdo, sem problema. Não vai haver ofensa, não vai haver... É porque a impressão que eu tenho que quando eu falo deficiência auditiva, eu estou valorizando alguma coisa. Então, não precisa me preocupar. Não, dentro desse grupo, que são usuários da língua de sinais, não precisa se preocupar nesse sentido. Tá. Entendeu? Tá. Mas igual eu falei, a deficiência auditiva é muito ampla. Então a gente tem uma diversidade de pessoas ali. Diversidade de jeitos de comunicar, tem pessoas que gostam de usar aparelho, tem pessoas que não se adaptaram ao aparelho. Então é bem amplo. Tem um comentário aqui da Futura SX falando assim, esse tema é bem importante. Tem um aplicativo ótimo de Libras chamado Hand Talks. Isso, esse é muito bom. Ele ajuda na comunicação entre professor e aluno, é isso? Como pode funciona? Ajudar. É como se fosse um Google Tradutor, assim. Você digita ali a palavra e o Google faz o sinal. O Google é um bonequinho animado que ele faz o sinal e você só copia. Poxa, que legal. É bem bacana. Você é professor, uma pessoa que não tem conhecimento da linguagem de sinais e está tentando se comunicar com alguém que sabe, né? Aí eles é intermediador aí na comunicação. Isso é muito bacana. Porque é muito importante o professor também saber. O que acontece muitas vezes? Deixa ali com o intérprete e eu sou o professor da turma toda e o aluno surdo fica só com o intérprete. Mas vamos pensar no que é inclusão escolar, né? Nós tivemos lá o tempo da integração, onde a criança era só colocada na sala. Tivemos um tempo antes que as crianças tinham uma escola própria para elas. E hoje o que nós temos é a inclusão. Então é para todo mundo ali. Não é simplesmente colocar, mas tem uma preparação para aquela criança ali. Então a inclusão não é simplesmente colocar a criança no meio daquela sala, mas é também que ela interaja com todos os membros, com todas as pessoas. Então é importante do professor. E imagina uma criança que fala uma língua diferente, onde só ela fala aquela língua e só ela o intérprete. Olha só
como que deve ser marcante, né, para ela. De repente, no refeitório, no intervalo. Então, é muito importante a gente promover essa integração, essa inclusão de verdade. Onde todos falam em Libras, onde tenha projetos em Libras, para que aquela criança seja realmente incluída. A escola se comunicar em Libras, né? Quer dizer, não que seja se comunicar o tempo todo, mas a escola, se precisar, saber fazer isso, né? Legal. Isso. E a tecnologia hoje está ajudando muito isso, o All Hands Talk, né? O aplicativo ali é só você colocar a palavra e você consegue comunicar. Muitas pessoas têm muito medo, né? De, eu não vou aprender Libras, Libras é muito difícil. Não, mas todos nós podemos. Todos nós, né? Eu acho bem legal, e tenho vontade, sim, de aprender Libras, mas eu confesso que nesse campo eu ainda sou bem leiga. Acredito que porque nunca, para mim, há necessidade de estudar sobre o assunto. Assim, eu nunca recebi aluno em sala de aula surdo ou com surdez, né? Então a gente vai deixando para depois, vai protelando. Então, assim, realmente, trouxe hoje é esclarecedor para muita gente que está aqui, inclusive para mim mesma. Então pode falar à vontade, a palestra toda para aprender. Obrigada. Então vou contar um pouquinho da história da língua de sinais para vocês. Ela começou lá no tempo medieval, lá na Europa, onde os monges eles tinham um voto de silêncio. Só que os afazeres lá da casa continuavam. Então eles criaram a língua de sinais para conseguir comunicar um com o outro. Daí surgiu a ideia de ensinar as pessoas com surdez, porque naquela época eles ficavam à margem da sociedade, para evangelizar, para ensinar um ofício, alguma coisa assim. Então os monges ensinaram a língua de sinais para aquelas pessoas que ficavam à margem da sociedade. E assim a língua de sinais foi crescendo. Só que em 1880 teve um congresso em Milão, onde a língua de sinais ela foi proibida. Então, como eu falei antes, tem duas vertentes. Tem os surdos que aprendem a Libras e tem os surdos que aprendem através da leitura labial, que é o que a gente chama de oralização. Então, nessa época, em 1800... Isso. Nessa época, a gente teve... não podia mais ensinar Libras e só podia ser a leitura labial. O único método para ele só podia a leitura labial. Então, assim, teve muitos surdos que se adaptaram a esse método, mas muitos outros não se adaptaram. Então, esses que não se adaptaram, eles continuaram a lutar para que voltasse a língua de sinais, que a língua de sinais fosse autorizadas a fazer, a serem feitas. Então, aí começou, e agora, aqui no Brasil, em 2002, que foi legalizada a língua de sinais. Então, foi uma luta de vários anos, e agora, principalmente esses últimos anos, é que ela tem crescido e divulgado muito mais. Que você imagina um usuário da língua de sinais vai para um médico e o médico não sabe Libras. Então sempre tem que pedir alguém para ir junto, tem que sempre ter um intérprete para ir junto. Então isso vai no psicólogo. E o psicólogo sempre vai ter que ter alguém para ir ali mediar, intermediar. Então é sempre bom a gente divulgar cada vez mais essa língua de sinais, que é a língua própria deles. E a língua de sinais ela é muito visual, que é a característica mais forte das pessoas com surdez. Que como eles não têm audição, eles acabam sendo muito detalhistas assim, visualmente. Então eles são pessoas bem aproveitando mais. Eles são bem sensíveis às expressões faciais, né? Então eles identificam com mais isso. Não, o nome? Feições, né? As expressões faciais. As expressões que as pessoas estão fazendo, se é raiva, alegria, essas coisas. Acredito que eles sejam mais sensíveis, né? Isso. Eu não sei se vocês estão acompanhando essas lives de sertanejo com intérprete, mas os intérpretes fazem cada caras e bocas de traição. Estão virando até meme, assim, para ver como que é importante as expressões faciais para eles. Verdade, eu assisti uma dessas lives e fiquei reparando, falei, nossa, o melhor das lives é assistir os intérpretes, porque eles fazem tantas caras e bocas, dançam, eles fazem os sinais. Não tem mais. Muito bom, porque para eles isso é muito importante, para sentir o tom da música, né, do que está falando a música. Acho que teve um comentário aqui. Tem vários, deixa eu ver. Tem vários comentários aqui, peraí.
Márcia Maria Cláudia. Maria Cláudia foi a nossa palestrante anterior a você, ó. Deixou aqui um comentário. Tem experiência de oferta de oficina de Libras com a equipe da escola, primeiro para a turma do estudante. A Paulinha, tive uma aluna há 20 anos que usava a leitura labial e a sua mãe não aceitava que fosse usada a língua de sinais com ele. Que pena, né, Carol? Tem muito preconceito ainda. Prefere que o sujeito não saiba se comunicar da forma que ele tem direito, né, para não mostrar para as pessoas. A Josilene falou assim, tenho vontade de aprender, fiz um curso gratuito para iniciante, achei difícil e não aprendi a dialogar. É difícil? Precisa de prática, mas não é difícil não. Entra em contato com os surdos da sua cidade, vai valer a pena, porque a gente aprende muitas vezes através da prática. E eles são muito pacientes para ensinar, são muito bacanas. Aprender Libras é igual aprender uma língua qualquer, né? Qualquer língua, inglês, espanhol, vai precisar de prática. Em alguns momentos não vai ser tão fácil, porque você está aprendendo a falar um idioma que não é seu. Mas deve ser muito a satisfação de saber lidar com essa diferença. Deve ser muito legal. Isso. Vale a pena. E eles gostam muito. Quando chega alguém aprendendo Libras, eles ensinam, eles têm muita paciência, é muito bom. Olha só, tem uma pergunta aqui que eu não sei se você sabe responder, tá? Mas de qualquer maneira eu vou fazer, porque eu não saberia. A Cláudia Mota colocou assim, oi Carol, fiz o curso de especialização de professores na área de deficiência auditiva no INES, com carga horária de 900 horas. O que eu gostaria de saber é se posso fazer concurso para educação especial. Eu não sei dizer. Eu acho que depende do concurso, né? Se o concurso vai exigir uma pós desse tipo, eu acredito que seja isso. Entendi. Porque essa pós aí também é muito específica, né? É só de deficiência auditiva. De repente o concurso vai ser uma pós mais abrangente, eu não sei. Eu teria que ver no concurso, no edital. A Adriana nos perguntando, como incluir esta criança em uma turma regular? Então, peraí. Abriu os comentários aqui. Então, por exemplo, fazendo um projeto ali de Libras, né? Vai ter um intérprete que vai te auxiliar e pedir para a criança ensinar as outras a falarem Libras. Pegar uma matéria ali e falar, por exemplo, a questão da Libras, ela nasceu lá no tempo medieval. Então, pegar a parte da história, falar da história da Libras e colocar como matéria para todos ali, né? E sempre tentar incluir o aluno com surdez nas atividades. Porque muitas vezes ele fica ali, como falei antes, excluído só com o intérprete. Me tira uma dúvida também, que agora me veio aqui na cabeça. Por exemplo, as crianças que têm transtorno espectro autista, elas têm direito a mediadores em sala de aula. E as crianças que têm surdez, elas têm também direito ao intérprete em sala de aula? Se chegar um aluno na minha sala de aula com deficiência auditiva a ponto de precisar de um intérprete, eu posso pedir? A escola solicita? Como funciona? Sim, tem direito a pedir. É parecido com o mediador, leva lá o laudo. Muitas vezes a criança já vem, né? Aí já vem vindo com o intérprete. Então, mas aí tem direito, mas se ela for usuária da língua de sinais, tá? O que muitas vezes acontece é que a criança não é usuária da língua de sinais e a professora está lá com 30 alunos e com uma criança com deficiência auditiva moderada. Então, às vezes, aquela criança também fica invisível no meio daquilo tudo. Então, a gente precisa também, como professor, ter bastante atenção nisso. Se aquela criança está entendendo, porque essa criança não vai ter um intérprete, não vai ter um mediador. Então, a gente tem que ter esse carinho também com essas crianças. Mas a criança tem direito, sim, ao intérprete. Como funciona quando o professor não tem o conhecimento da língua de sinais e o aluno também não tem? Como é que deve funcionar essa questão aí? Porque fica meio que um rio enorme separando os dois, né? Então, aí provavelmente ele vai fazer leitura labial. Então, sempre tem que ter uma atenção ali, de repente, separar 10 minutinhos ali para explicar a matéria para ele. Né? A gente tem essa atenção. O professor tem que se acostumar a virar para o aluno, a falar de forma mais brusca, calma, sabendo que o aluno está aprendendo o que ele fala, repetir quantas vezes.
e dar uma atenção Isso. diferenciada para esse aluno, sabendo que ele não vai acompanhar da mesma forma que os outros, não é isso? Isso. Tem uma atenção especial. Uhum. Mas durante todo o trajeto da vida escolar, ele também pode encaminhar para o AE para aprender Libras. Caso. Então, entrou na escola, pode encaminhar a criança para o AE e lá ele vai ter a formação se não tiver conhecimento. Isso. Uhum. E isso é algo que acontece normalmente, não tem que pedir autorização de responsável, porque ainda agora a gente leu um comentário que a mãe não deixava a criança aprender Libras. É preciso da autorização do responsável. Você vai conversar com essa mãe e entender um pouquinho melhor. Tá. Deixa eu ler o comentário aqui da Vanessa Cunha da Silva. Eu acho que o Estado, né, como um todo, tinha que investir nos professores para aprender Libras e deveria ter um professor nas escolas para ensinar as crianças. Isso é com certeza, né? Eu vejo muitos professores hoje buscando, muitos profissionais buscando o conhecimento de Libras por conta própria. Não existe nas escolas, ou pelo menos na grande maioria das escolas, né, incentivo, projetos que nem você está falando, né? Para que realmente isso aconteça de forma sistemática. O ideal seria, né, se tivesse uma disciplina mesmo de Libras. Como seria? Onde desde pequenininha a criança aprendesse. Porque a chance da gente encontrar, por exemplo, um americano e uma pessoa com surdez, qual que é a maior a gente encontrar? Provavelmente uma pessoa com surdez, né? E a gente acaba aprendendo inglês na escola e não aprende Libras. É verdade, é isso que você falou. É verdade. Você aprende inglês, você aprende espanhol. Tem escolas que contêm, né, trilíngues aí, mas você vai bater de frente muito mais fácil com uma pessoa que tem deficiência. É verdade isso que você falou. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso. E seria ideal se fosse uma disciplina igual a inglês, igual a espanhol. Entendi. Ótima sugestão aí. Quem sabe alguém... Vamos lá, quem sabe, diretoras me escutem. Diretores e professores. É isso aí, legal, gostei. Colocou aqui. Então, primeiramente, ela está perguntando em relação à criança que precisa de aprender Libras, tá? Então, primeiramente, você encaminha ela para o AE para ele aprender em paralelo a um intérprete? É isso? Você conversa com a família e fala que vai encaminhar para o AE. Aí o AE provavelmente vai mandar um intérprete para a sala. Isso, às vezes varia um pouquinho essa ordem, dependendo de como o município funciona. Mas aqui na minha cidade é assim. Tá, entendi. Depende do estado, né? Das leis, enfim. Isso. Tudo varia de acordo. Não existe uma lei nacional, né? Não. A lei nacional é que é direito da criança aprender Libras e que tem direito a intérprete. Isso é lei nacional. Mas aí como que o município, o estado vai desenrolar isso? É uma questão particular de cada município. A Vanessa está dizendo aqui que Libras é uma matéria obrigatória na pedagogia. Quando eu fiz minha faculdade de pedagogia, não era. Então, por isso que eu também sou leiga nessa questão. Fiz a faculdade há sei lá quantos anos atrás. Então, não tinha essa obrigatoriedade com Libras. Acho que dificilmente existiam pessoas que... Hoje a gente vê com muita facilidade até a presença de cursos de Libras de forma livre, online, gratuitos. A oferta realmente tem aumentado, né? Mas na época que eu fiz faculdade isso não acontecia, não. E, inclusive, trabalhando em sala de aula, muitos professores não tinham conhecimento de Libras. Essa é uma lei relativamente nova, assim, que todos os cursos de licenciatura e o de fonoaudiologia têm obrigatoriedade de ter o curso de Libras. Tá vendo? O certo eu acho também que seria de todos. Mas todos os cursos, né? Até um médico, já pensou um médico ali, vai socorrer alguma pessoa, seria essencial para todas as disciplinas. Verdade. Mas é obrigatório e é uma lei nova, olha só. Porque muitos professores mais antigos não têm esse conhecimento. E às vezes vai receber um aluno e não vai saber mais como fazer. E como a colega falou anteriormente, né? Não tem, muitas vezes o município, o estado não incentiva nesse sentido. Eles estão dizendo aqui que até aprende na faculdade, mas não é um conhecimento suficiente para ensinar, para se tornar um intérprete. É algo, né, superficial, incompleto.
É muito pouco para aprender o que ele deve. Provavelmente deve ser uma disciplina de 6 meses. E para aprender Libras, acho que 6 meses, não, né? Não, muito pouco. Acaba aprendendo muito básico, né? E Uhum. acaba depois, até o final do curso, né, você já esqueceu, porque acaba não tendo contato. Seria um curso legal de ter durante toda a graduação e ter contato mesmo com as pessoas com surdez. Para você entender um pouquinho do jeito de pensar, da cultura ali. Entendi. As pessoas estão Tem falando, como é característica. uma disciplina só, muito pouco, básico, sem treino. Então, é aquela coisa, né? Obrigada, é lei, tem que fazer, mas aí acabam não fazendo uma coisa realmente da maneira que deveria ser para dar certo. Vai levando, né? Deve ser mais ou menos isso. Uhum. Entendi. Infelizmente. Mas aí a gente vai fazendo a nossa parte, né? Você busca Isso aí, ó. Isso aí, busca por fora. E a Libras é assim, é apaixonante. Você aprende 2 meses, quer aprender mais, quer aprender mais, quer saber sempre mais. Quanto muito tempo bom. você leva mais ou menos? Então, a gente sempre está aprendendo, né? Mas assim, 1 ano, 8 meses você já consegue conversar bem, assim. Com bastante prática, nesses 8 meses fazendo legal, consegue conversar. Aí, de acordo, você vai aprendendo mais. Para interpretar é um pouquinho mais complicado, porque como que é a interpretação? Você está escutando a pessoa, fazendo sinais. Então, a Libras, ela tem uma forma diferente da frase. Então, ela sempre é forma direta, sujeito, verbo, objeto. Às vezes muda, mas a maioria das vezes é sujeito, verbo, objeto. E no português, às vezes a gente muda a ordem. Então, a gente está ouvindo o palestrante ou o professor, tem que colocar na ordem direta, fazer o sinal e ver se a pessoa está entendendo o que você está fazendo. Então, é todo um treino, assim, para fazer. Não é fácil, não. Você está falando aí do... Não, tem que entender. Você está ouvindo, está pensando, está vendo se o outro está entendendo. É que nem quando você vai aprender a dirigir. Não sei se você já sabe dirigir, mas quando você vai aprender a dirigir, você tem que prestar... Você acha que é só pegar a mão no volante? Não, é o volante, é a marcha, é o acelerador, é o freio, é a embreagem. 1000 coisas ao mesmo tempo acontecendo aqui, os olhos olhando para todos os lados. Deve ser isso, né? Isso. Bem atento. Acho que com prática a gente consegue. É isso aí, mas é possível. E é legal que vai treinando, né, nosso cérebro a pensar mais rápido. E quando você vai fazer o curso de Libras, como é que faz para colocar isso em prática, aprender a conversar? Você fala com o professor intérprete que fala isso? E com os amigos, tudo em Libras? Isso, tudo em Libras. Então, tudo que você tiver a oportunidade de falar em Libras, fala em Libras, coloca a família para estudar junto, vai praticando, que é através da prática que vai conseguir, que vai aprendendo, vai entendendo toda aquela forma de funcionamento da Libras. Me diz um pouquinho sobre você, como psicóloga, por que surgiu você a necessidade, a vontade de estudar sobre Libras? Da onde veio? Desde quando você tem essa prática na sua vida? Então, eu comecei o curso de Libras, foi logo um pouquinho depois que eu me formei. Aí, assim, eu comecei a estudando, aí eu fui me apaixonando por aquele mundo e vi como que é raro a gente encontrar psicólogo que atende em Libras. Aqui na minha região, eu sou uma das únicas que atende. Então, assim, eles são muito carentes de profissionais que sabem Libras. Então, eu vi que quanto isso é importante. Então, aí eu tô cada vez mais me especializando, já tem 3 anos que eu tô aprendendo, e aí é cada vez mais. Sim, eu já comecei a atender Libras. E o atendimento, e existe procura para atendimento em Libras? Então, existe, né? Mas muitas vezes a gente tem que fazer uma educação antes, porque como não tem profissional que saiba Libras, eles também não sabem o que psicólogo faz. Né? Então, a gente precisa educar eles nesse sentido. O que é psicólogo, como que psicólogo pode ajudar. Mas existe essa procura sim, tem muitas pessoas. E eles sofrem bastante, né? Tem várias questões. As questões normais do nosso dia a dia, muitas questões em relação à escola, que muitas vezes a escola não incluiu ele, então muitas vezes em relação a bullying. Então tem várias questões. E eles precisam bastante de psicólogo. Quer que eu leia aqui os comentários? Essa atenção à saúde mental. Eu aceito. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Estão fazendo vários comentários aqui. E vários coraçõezinhos estão subindo aqui, Carol. O pessoal está gostando do tema.
Ai, que bom. Muitos professores acham, o comentário da professora Daniela, muitos professores acham que tem que ter fluência, mas aprendendo a se comunicar no básico ajuda muito o aluno. O básico já ajuda muito o aluno? A pergunta já, uhum, já ajuda sim, porque aí ele vai, primeiro vai ser um professor diferente, né, dos outros, que muitas vezes, igual eu falei, deixava com o intérprete. Então já vai dar aquele sentimento diferente para ele. E ali, através do básico, você vai aprendendo novas coisas. Entendeu? Só de você dar o primeiro passo, de aprender o básico, já é muita coisa. Ah, tá. A Adriana Alves colocou assim, deveria ter para a criança desde a educação infantil. Foi o que você falou, deveria ser uma disciplina que fizesse parte da educação da criança desde lá do início, né, dos primeiros anos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E a Vanessa dos Anjos colocou, eu já fiz estágio em uma turma onde todas as crianças eram surdas. E que interessante deve ter sido essa experiência. Legal. Muito legal. Era uma escola bilíngue? Ela não fala aqui. Quer dizer, então, que a incluída era ela, legal, né? Vi uma inversão de papéis, deve ser muito legal. Verdade. Algumas pessoas comentando aqui que é obrigatório na pedagogia, mas que ainda assim é insuficiente, que precisava haver um maior investimento do governo, né, do Estado em relação a isso. Deixa eu ver mais aqui. No início tudo é muito complicado, depois fica natural. Isso. A Vanessa Cunha colocou assim, eu já vi um lugar para eu fazer o curso, onde só se conversa em Libras. Depois da pandemia, vou partir para essa. Que legal! Ó. Isso aí, vai lá. Isso aí, é muito bom. Você vai adorar, vai se apaixonar. Depois me procura para a gente conversar em Libras. Isso. Falar em conversar com a Carol. Quem quiser saber mais a respeito de Libras depois que terminar a palestra, o contato dela está aqui em cima, tá? É só clicar no link que aparece embaixo da minha foto, vocês têm contato dela. A Maria Cláudia também, que foi a palestrante anterior dela, o contato também está lá. Eu esqueci de falar, a gente ficou tão entretida no conversa que acabamos esquecendo de falar. Deixa eu ver. Aí a Vanessa colocou aqui de novo, uma turma toda de surdos. Meu Deus! E a Cláudia está falando aqui que já existe a graduação em letras com Libras, e deve ser... Tá me ouvindo? Gente. Quem consegue me ouvir? Eu também. Oi? Oi? Você tinha travado. Vai, pode falar. Posso ver? A Monique falou, tem pessoas ouvindo que não sabem o que é psicólogo. É verdade, a gente tem. Muitas pessoas ainda têm muito preconceito com a nossa profissão, né? Você é ouvinte, não sabe como é psicólogo, pessoa com surdez também, né? Deixa eu ver se tem mais aqui algum comentário aqui. Eu me perdi. Carol voltou, gente. Ela estava congelada aqui, mas ela já voltou. Fizeram uma pergunta, deixa eu ver. Assim, pode dar algumas orientações de atividades para fazer com crianças na educação infantil que estimule a aprendizagem dela? Você tem essa prática? Tem como passar algumas dicas? Então, educação infantil, eu não tenho, mas tem um estudo chamado pedagogia visual, que é pegar a matéria e transformar em imagens. Se você depois der uma olhadinha, pesquisar no Google, tem muita coisa bacana que pode te ajudar, de repente. Que aí ajuda porque... Carol travou de novo? Tá me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? A Carol travou aqui para mim. Voltou? Eu ia te fazer uma pergunta quando travou e a pergunta saiu da minha cabeça. Então você pode continuar e quando a pergunta voltar eu te pergunto de novo.
Então. E até eu me perdi agora, peraí, deixa eu ver aqui a pergunta. Eu me perdi, eu esqueci o que eu falei. Da atividade, né? Então, isso. Dá uma olhadinha em relação à pedagogia visual e tenta sempre trazer para o visual aquele conteúdo. Tá? Aí vai ensinando alguns sinais. Educação infantil, a criancinha também ainda não sabe muitos sinais. Na sua sala na sala dela deve ter algum aluno com surdez, né? Então aí acaba começando um sinal aqui, um sinal ali. E vai trazendo através do visual, sempre trazendo imagens, desenhos, que vai ser legal para a turma toda, né? Porque as crianças da educação infantil normalmente são bem visuais. A Daniele colocou aqui de novo. Pelo menos os estados e os municípios poderiam fazer concurso para professor de Libras itinerante e não deixar para contratar por tempo determinado, é verdade? É os verdade. professores à disposição. Isso. Muitas vezes os contratos de intérprete são temporários. É uma situação muito, muito complicada, muitas vezes, do intérprete. É uma profissão que ainda precisa lutar bastante também por regulamentação. Por mais regulamentação, né? Por mais direitos, piso salarial. Muitas vezes é aquele professor lá que está lá esquecido, pega ele para colocar de intérprete. Temos muitas histórias dessas. Mas vamos lutar por uma vida melhor. A Adriana perguntou, é pedagogia visual, né? O que se fala. Isso. Lembrei da minha pergunta. O que eu estou falando aqui pode não ter nada a ver, mas enfim. É a pedagogia visual que você está falando aí, essa questão de símbolos, né? Se comunicar através de símbolos, sinais. Pode ter alguma coisa a ver com aquela forma que a gente usa para se comunicar muitas vezes com as crianças autistas, comunicação alternativa? Pode ter alguma relação? Lembro um pouquinho, isso, lembro um pouquinho. É mais ou menos a mesma pegada, assim, de transformar o que ali, né, numa imagem, aí a criança aponta para a imagem, não é? Em relação ao que é. Isso. Então, isso. É porque, assim, mas através dessa não verbais, isso. Aliás, a Libras tem servido muito para esses autistas. Muitos autistas têm aprendido Libras para se comunicar, porque como não consegue pela voz, eles aprendem por sinais. Muito bacana. Coisa incrível. Aí você vê que o cognitivo da pessoa está ali dentro, né? Porque ela está conseguindo aprender uma nova língua. Não tem nada a ver. Isso. Tem uma criança que sabe holandês, entende muito bem, todas holandês e português, só que ela não consegue verbalizar, ela é autista. Então a gente está começando a ensinar ela Libras para ver se ela tem alguma forma de comunicação. Porque ela entende muito bem, mas para ela se comunicar ela não está conseguindo. Então é uma forma alternativa para ela. Então, Libras também pode servir de uma linguagem alternativa para pessoas com transtorno do espectro autista. Isso. Caramba, muito mais rico do que a gente pensa, então, né? Muito bom. Eu sou apaixonada pela Libras. Eu tô começando a me apaixonar ouvindo você falar. Vale muito a pena aprender. Tem uma corrente nos Estados Unidos que ensina Libras não, né? Língua americana de sinais, para nenenzinhos, ouvintes, porque porque muitas vezes a criança fica muito ansiosa, né? Quando vai aprender a falar, ela não consegue se comunicar. E uma língua de sinais para um nenenzinho é muito mais fácil. Então ela aprende primeiro alguns sinais da língua de sinais, e depois, quando ela estiver na idade certa, ela vai aprender a falar. Né? Tranquilamente. Bem, bastante coisas diferentes. A Monique colocou um comentário aqui. Todos nós somos visuais. Aprendemos mais quando há imagens. Pelo menos a maioria de nós. E isso é verdade, né, gente? Mas olha só, nós somos homens, mulheres, adultos, né? O que a gente faz quando a gente está no trânsito dirigindo? A gente precisa dos sinais ali, né? Mostrando pra gente para onde ir, para o que fazer, o que não fazer. E se tira os sinais da vista, né? Se tira as marcas do asfalto, a gente fica completamente perdido, desorientado. A Monique fez um comentário muito interessante, é verdade. Verdade. Então é uma coisa que toda a turma vai se beneficiar se a gente começar a usar essa pedagogia visual. Porque muitas vezes... Desculpa, pode falar. Depois eu faço. Não, conclui, depois eu faço a pergunta.
Ah, sim. Então, muitas vezes o que a gente faz? A gente pega um conteúdo específico para criança incluída e outro conteúdo para todas as crianças. Não, vamos tentar fazer um conteúdo só que atenda a todas as crianças, né? Que é isso que é a inclusão. Uhum. Ó, a professora Daniele colocou assim, como descobrir se o aluno é surdo na educação infantil? Tem alguma coisa que o professor pode fazer para identificar? Antes de você responder, deixa eu só colocar aqui uma observação. Eu acredito que quando a criança ela chega surda na escola, na educação infantil, bom, não estou falando de creche, estou falando de educação infantil, quando a criança vai chegando na escola por volta dos 2, 3 anos de idade. É quase impossível o pai já não ter percebido que essa criança é surda, não? Ou tem pais que não percebem? Ou que tem alguma deficiência auditiva? Então o certo é quando a criança, ou assim que nasce, ou um pouquinho meses depois, vai fazer o teste da orelhinha, que testa a audição dela. Mas muitas vezes, por causa de N realidades, muitas vezes a criança não faz, e realmente ela pode chegar com 2, 3 anos e os pais não perceberem que ela é surda. Muitas vezes falam, ela só é diferente, ela demora a prestar atenção, mas e não percebe, às vezes vai achar que ela é autista, vai achar que ela é outra coisa, e não pensa na deficiência auditiva. Então, muitas vezes, sim, chega 2 anos, e então, se você percebeu que a criança ali está diferente, começa a conversar com o pai, pai, vamos tentar levar no otorrino, de repente, primeiro, vamos levar ali no pediatra, tem ido ao pediatra, para fazer essa orientação. E aí, continuando com a pergunta da Daniela, né? Então, como descobrir se o aluno é surdo na educação infantil? Tem alguma coisa que o professor pode fazer para ajudar, para identificar? Então, se você sente que você chama ele e ele não responde, se você vê que ele está sempre alheio às atividades, assim, então pode ser um sinal que ele tem uma deficiência auditiva, porque ele não está prestando, ele não entendeu que está acontecendo uma coisa, não ouviu que está acontecendo uma coisa diferente. Então é legal sempre ver isso e conversar com os pais. Tá. Tem um comentário da Rosana Mendes aqui dizendo: tenho professores na escola que trabalham com as crianças falando e fazendo com eles a língua de sinais, mesmo não tendo nenhum aluno com deficiência auditiva, e é muito legal. Ai, que lindo, que bacana. Que bacana esse trabalho, pessoal. Quanto mais jovens nós formos, mais fácil a gente aprende, né? As habilidades, assim, a gente consegue aprender com mais facilidade. Então, começar na educação infantil nos primeiros anos ali é favorecer o conhecimento da língua de sinais na fase adulta, né? Isso aí, quanto mais cedo vai ser melhor. E a gente vai transformando um mundo cada vez mais inclusivo para todos, acessível para todos. Aí a pedagogia encontrando um caminho, que é a Celi, que fez a palestra com a gente ontem aqui, respondeu assim, realmente é apaixonante. A Bittencourt Alves colocou, deve ser muito encantador, mesmo encantador. Vocês vão gostar, né? Aprendam, gente, vão gostar. Deixa eu ver outro comentário. Isso é muito legal, ter mais uma opção de comunicação para o TEA. Foi exatamente isso que eu pensei, Chico. Exatamente isso que eu pensei quando ela falou. Eu não sabia. Olha quantas novidades. Isso, depois eu vou pegar um estudo que tem aqui e postar para vocês. Marco você. Aí você reposta aqui para o pessoal ler um artigo sobre esse tema. No Instagram para as pessoas te acompanharem. Eu vou colocar lá. Aí não, fala aqui. Para as pessoas depois que acabar. Isso. O meu perfil é @psicarolopes. Sigam lá, que eu vou postar lá esse artigo sobre o uso da Libras com autismo. Vai ser bem bacana, vocês vão adorar. @psicarolopes. Psicarolopes. Tá, já vou colocar aqui, para quem quiser te seguir depois que acabar a palestra da Carol. Não vão agora não, vão sair daqui. Pronto, já coloquei lá também, pessoal. Tá bom. Isso. É bom. Deixa eu ver, acabou os comentários. Eu nem sei, o tempo tá como? Não, temos 10 minutos, mais ou menos. Olha, o tempo passa, a gente nem vê. Deixa eu ver se... Leitura. Deixa eu ver, tem mais algum comentário? Acho que... Tem, tá aparecendo aqui. Então não param. Vários comentários. Tem pais que não percebem porque a criança não fala. Aí o pai não percebe. Ele como não se comunica,
fica assim, dependendo da idade da criança, os pais ficam achando, mas é cedo, daqui a pouco ele vai falar, daqui a pouco ele vai falar, e aí o tempo vai passar, a criança não fala, e aí Sim. vai surgindo, começando a surgir dentro do coração aquele medinho de encarar a realidade, né? E aí vai deixando para depois encarar a realidade. E assim, como qualquer outro problema que a gente saiba que a criança vai deixar de ter o rótulo de normal, né? O que é normal nessa vida? Mas, enfim, a gente ainda tem essa cabeça limitada. E assim, ser um deficiente auditivo, ser surdo, para os pais também é algo que causa um pavor muito grande. Né? Então, também tem o luto do pai quando descobre que o filho é surdo ou tem alguma... não chega a ser totalmente, mas tem a deficiência grave, né? Você já lidar com esse tipo de pai, com esse pai sofrendo aí o luto dessa... Muitas vezes, né, quando a mãe está grávida ali, ela espera, monta aquele cenário, aquela coisa que o filho vai ser médico, o filho vai ser aquilo, e quando descobre um diagnóstico, acaba ficando abalada tudo isso. E a gente tem que entender aquele luto da mãe e mostrar também que o filho tem outras capacidades, né? Eles não têm essa capacidade, mas têm outras capacidades. E a surdez, ela trabalha muito com isso, porque, por exemplo, a gente não olha só a questão da criança não ouvir, mas, ela pode aprender a língua de sinais, ela pode fazer várias outras coisas, né? Ela pode desenvolver vários outros dons. Então, a gente não vê só o que ela não pode, mas todas as coisas que ela pode. E é esse olhar que a gente tem que trazer para a mãe. Tem um comentário aqui da Josilene que ela está falando assim, como identificar se um bebê de 1 ano tem deficiência auditiva? Nem todos são surdos e mudos. Aliás, antes de responder a pergunta dela, essa relação surdo e mudo, ela existe ou não? Isso sei lá, falso. Não, porque muitos surdos, eles têm a capacidade de não ter nenhum problema no aparelho, aparelho da fala, né? Então, e muitas vezes ele pode fazer fonoaudiologia e aprender a falar normalmente. Muitos surdos falam normalmente, né? Fazem a leitura labial, falam. Então, não tem relação. Tem pessoas que têm problema na fala, mas a grande maioria não tem. Então, o nome certo é surdo. Só. Não surdo-mudo. Eu lembro que antigamente se falava muito surdo-mudo, surdo-mudo. Não, só é muda porque ela não aprende a falar, né? Ela não escuta, então ela não tem o hábito de exercitar, né? E não fala por isso. E aí, respondendo a pergunta dela, né? Como identificar se um bebê de 1 ano tem deficiência auditiva? Você tem alguma dica? Então, tem o teste da orelhinha, né? Que pode fazer no médico. Ou você pode começar a falar para ele, ver se ele repete alguns sons, se tem algum barulho, ele olha, se ele tem esse reflexo de olhar. Né? Tentar identificar assim. Mas o teste da orelhinha é sempre aquele que vai bater o martelo. Entendi. E o exame da orelhinha é feito quando a criança nasce, sai da maternidade? Isso, até poucos meses, assim. Entendi. Quando pequenininho. Recebi um aluno, Vanessa Cunha, recebi um aluno com 10 anos, a mãe dele nunca percebeu que ele tinha baixa audição. Ela dizia que ele era bagunceiro elevado. Olha, 10 anos, hein? 10 anos, viu? Bem mais velho. Adriana colocando, sou apaixonada por inclusão. Tenho um amigo cego que enxerga melhor que eu. É verdade. Tem muita pessoa cega que enxerga melhor do que quem tem os 2 olhos perfeitos, né? Deixa eu ver se tem mais comentário. Ótima live, parabéns, viu? Obrigada. Deixa eu ver os comentários aqui, peraí. Se você vê encontrar algum aí antes de mim e quiser falar, me avisa. Eu estou procurando que estão sumindo aqui. Minha professora, Josilene, da época, ela nasceu surda e muda. Ela tá falando da professora dela. Já tem um tempo que mudou isso na língua. Tá surda até porque eles falam pela língua de sinais. É verdade, né? Eu sou fascinada pela área. Quem botou aqui eu não consegui pegar o nome da pessoa. A Alessandra Pinto colocou uma pergunta. Teste de orelhinha agora é obrigatório? Não é, Carol? Pergunta para você. Então, se eu não me engano mas eu vou confirmar isso. Se não me engano é assim hoje em dia.
A Daniele colocou aqui uma pergunta para você. Como que surgiu o seu interesse por Libras? Então, foi assim, eu vi que tinha aberto esse curso, aí eu comecei a fazer, aí eu fui me apaixonando no processo. No começo foi só, vou fazer um curso ali. E aí a gente foi se apaixonando, foi conhecendo as pessoas, e aí foi indo, foi indo. Primeiro curiosidade, né? É, curiosidade, isso. E agora faz parte Isso. da sua realidade. Aham, isso aí. Que legal. Aham. Perfil aqui no Instagram, você costuma passar dicas, conteúdo a respeito da deficiência auditiva, sobre a comunicação de sinais, essas coisas? Passo sim, algumas dicas, faço alguns conteúdos em Libras também. Então, pessoal que está acompanhando a Podem palestra seguir aí, lá quiser para seguir a acompanhar. Psi Carol Lopes, acertei? Isso. Só encontrar ela aqui no Instagram, viu? Além do contato dela que eu deixei aqui em cima. Uhum. Podem procurar que a gente vai trocar ideias. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Amei a live, muito enriquecedora. Live maravilhosa, me tirou todas as dúvidas, parabéns. Vamos aí para isso. Já tem um tempo que mudou isso na lei, acho que ela estava falando sobre a questão de ser considerado surdo e mudo. Não estou conseguindo mais identificar aqui. Muito boa live, parabéns, que live maravilhosa. Ai, obrigada. Olha, Muito obrigada. Está acabando. Eu estou vendo já deve ter uns 30 minutinhos. Então, se você quiser fazer suas considerações finais aí, deixar mais informação para as pessoas. Então, eu queria convidar todos vocês para aprenderem Libras, para a gente trazer esse mundo mais acessível para todos. Porque, olha só, igual eu falei, né, eles lutaram por esse direito a ter essa língua. A gente nunca parou para pensar, né, que eu tenho direito a escolher a minha língua. E eles escolheram essa língua e eles lutam por ela. Então, vamos fazer com que cada vez mais gente saiba para a gente conseguir um mundo mais acessível para as pessoas. Tá bom? Me sigam lá no Instagram, entrem em contato, vamos conversar mais. Vou postar lá o artigo que eu falei. Tá bom? Muito obrigada a todos, obrigada pelo convite. Foi muito boa essa live. Ai, Carol, eu que agradeço, tá? Você tá participando aqui. Deixa eu botar meu coraçãozinho, porque eu não tenho como apertar aqui para mandar corações para você. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, meu chamado, tá aqui participando conosco hoje, sendo uma das palestrantes aí e fazendo aquilo que todo mundo fez até agora, tá? Falar bem daquilo que sabe fazer. Parabéns, viu? Muito obrigada. Parabéns. Obrigada a você. Parabéns pelo seu trabalho também, dessa inclusão. Essa semana maravilhosa. Isso. Pessoal, nosso dia de lives hoje está terminando agora, mas amanhã a gente tem as 2 lives que vai encerrar a semana de palestras, tá? Às 16 horas, a palestra com a Daniele Galvão, que é bióloga, especialista em neurociência, vem falar sobre a questão da neurociência para levar a gente para uma aprendizagem ideal. E vamos encerrar o evento com a psicóloga Cecília Peixoto, que é mãe de uma menina autista, que tem o transtorno do espectro autista, e ela vem falar com a gente sobre como ela, como mãe, luta pela inclusão escolar da sua filha, como é que ela faz isso. Então não deixem de participar, tá? Bacana. Vai ser muito legal. Eu espero que seja muito bacana. Vamos assistir. Todas elas são muito boas assistir, Lara. Que bom, gente. Obrigada, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada você e todo mundo que está aí participando, tá? Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, Tchau, gente. Tá acabando aqui, ó. Tá encerrando.